Gata, me chama de Muro de Berlim, me derruba no chão e acaba com essa Guerra Fria. Roda a vinheta. E aí, meu querido? Fala, minha querida! Vocês estão de volta aqui. Vamos dar continuidade a esse assunto, Guerra Fria, mundo bipolar. E hoje nós vamos tratar, da crise do socialismo e do fim da União Soviética. Para facilitar a nossa vida, eu resolvi elencar alguns pontos importantes para que nossa aula seja bastante direta e você possa absorver bastante coisa. Mas antes, faz uma coisa, já deixa seu like aí, clica no sininho, se inscreve no canal, divulga para os seus amigos quando o vídeo terminar, compartilha, enfim, traz todo mundo para cá que esse ano vai ser incrível. Bora continuar? Pois bem, o primeiro ponto para a gente destacar é o governo de Stalin. Stalin, ele vai assumir o controle da União Soviética depois da morte de Lenin, e quando ele assume, ele vai proporcionar algumas mudanças que distanciam demais a ideia do socialismo implantada por Lenin, das ideias que ele vai acabar construindo. Alguns pontos são extremamente polêmicos devido à sua grande repressão e violência, mas isso aí a gente trata depois. Observe bem. Primeiro ponto que ele vai mudar, ele vai implementar o chamado plano quinquenal, ou seja, a cada 5 anos o governo estabelecia um plano de desenvolvimento econômico, e esse plano de desenvolvimento econômico tinha como meta estabelecer um planejamento para os investimentos econômicos do governo, bastante óbvio, bastante claro. Sua prioridade? A prioridade foi a indústria, principalmente indústria de base, mineração, siderurgia, geração de energia, e também teve os planos na área rural, em que ele estabeleceu 2 modelos de terra, as terras estatais e as terras cooperativistas. Isso aí já foi um ponto bastante marcante, tendo em vista que muitos camponeses perderam suas terras para o Estado, e isso gerou desde o início uma grande instabilidade. Outro ponto bastante sério no seu governo foi a forte centralização do poder do Estado. O Estado passou a centralizar e a controlar cada vez mais o poder decisório, o que afastava também a comunidade de um modo geral dessas decisões. Também um ponto bastante contestado. E o terceiro ponto que muita gente fala, a forte repressão stalinista. Essa repressão muitas vezes traduzida em violência, homicídios, Aqui alguns números de mortes durante o governo de Lenin, que são, de Stalin, Um erro aí grotesco. Me perdoe, vamos continuar. Volta aqui. Passado essa rápida rememorização do que foi o governo de Stalin, vamos aqui para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Altos investimentos no campo militar. Acaba a Segunda Guerra, mergulhamos na Guerra Fria, e eu falei para vocês no vídeo anterior que nós vamos ter a corrida aeroespacial armamentista. Para garantir cada vez mais o seu poder e a força e o controle estatal, Stalin vai promover um grande investimento no campo militar, criando e reforçando o famoso Exército Vermelho, responsável por todo o aparato de controle e repressão em seu governo. Não esquece disso. Esses gastos extremamente elevados contrastavam um pouco com os ideais do socialismo, visto que, na medida em que o governo ampliava os gastos no campo militar, o gasto social ele ficava sendo colocado em segundo, terceiro plano. Terceiro ponto para a gente identificar aqui, repressão aos movimentos de abertura. Na medida em que o tempo passava, o que podia se observar era uma forte repressão do governo soviético perante
às repúblicas que porventura tentavam se separar e estabelecer a democracia. Stalin morre repentinamente em 1956, assume Nikita Khrushchev. Aparentemente ele tenta implementar algumas reformas, algumas mudanças, mas muito pequenas. Entretanto, a repressão é a marca também que vai perdurar durante o governo de Khrushchev. Inclusive, é durante o governo de Khrushchev que nós vamos ter a famosa crise dos mísseis. Essa forte repressão, nós vamos ter aqui dois marcos importantes: a repressão da Hungria e na Tchecoslováquia. Na Tchecoslováquia, essa repressão ela vai ficar muito famosa quando a sua capital é invadida literalmente pelo Exército Vermelho, que vai ficar conhecido esse processo de batalha e luta como a Primavera de Praga. Beleza? Meu povo, na medida em que nós vamos tendo o avanço da Guerra Fria, esses gastos militares, esse gasto na corrida aeroespacial, eles se tornam cada vez mais intensos, né? A década de 70 e a década de 80, esses gastos eles vão chegar a ser classificados como gastos estratosféricos, não vão extrapolar toda a ideia inicial. Isso daí vai ainda mais aprofundar a crise social que começa a promover eclosões e questionamentos tanto na ala opositora quanto na sociedade. Nós começamos a perceber graves movimentações em torno de um questionamento desses gastos e principalmente entender como esses gastos efetivamente estão acontecendo, visto que a União Soviética ela vai se caracterizar, ela vai ficar marcada por um período pela forte burocratização, que só faz aumentar, o que afasta bastante, desde aqui do governo de Stalin, a possibilidade de fiscalização. Além do mais, nós temos uma forte censura nesse caso. Outro ponto importante é quando nós temos aqui, a chegada de Mikhail Gorbachev ao poder em 1985. Quem é esse cara? Esse personagem aqui, incrível, ele vai ter essa manchinha toda charmosa na cabeça, ele vai ser colocado como o salvador da pátria. Não é o Sassamutema, mas ele é o salvador da pátria, digamos assim. Ele vai ser o responsável por tentar evitar o colapso, algo que já estava se encaminhando, até porque internamente no partido nós já tínhamos uma oposição crescente, uma ala ainda mais radical em relação à ideia de progresso, ao fim da estrutura tradicional soviética, e ele tenta conter esse colapso. A contenção desse colapso nos faz lembrar de duas medidas importantes, não se esquece delas aqui, as famosas Perestroika e Glasnost. A Perestroika consistia num processo de reestruturação e organização econômica, a Glasnost consistia na abertura política, né? Na desburocratização, promover o fim da censura e outras medidas importantes que foram tomadas, mas não foram suficientes para conter a crise. Nós temos ali, logo em 86, um ano depois de Mikhail Gorbachev assumir, nós vamos ter o grave acidente de Chernobyl. A usina de Chernobyl explode. E aí nasce um questionamento, e esse questionamento ganha força lá na Ucrânia e no mundo inteiro. O plano de desenvolvimento nuclear soviético é seguro? Como estão outras usinas? Esse grave problema acaba desestabilizando ainda mais e colocando novamente em xeque a viabilidade da manutenção da União Soviética. Para finalizar, dois pontos aqui cruciais. A queda do Muro de Berlim. A Alemanha, como eu já falei no vídeo anterior, e você deve ter assistido, era o grande troféu de guerra, foi dividida em duas partes, Berlim também foi dividida. Berlim, na década de 60, vai passar por um processo de divisão ainda mais radical, com a construção
do muro que separa literalmente as pessoas dentro da cidade. E como consequência de todo esse desmando político, de todo esse desmando econômico, o que é que nós vamos assistir? Nós vamos assistir uma série de atos atrapalhados do próprio governo da Alemanha Oriental, e nesses atos atrapalhados, o chanceler, ele avisa que vai abrir o muro de Berlim, e de maneira muito atabalhoada, essa informação não chega corretamente, e ao não chegar corretamente, milhares de pessoas vão até os checkpoints, as áreas de passagem, com a notícia de que o muro seria aberto, e começa o processo de queda do Muro de Berlim, caracterizando e evidenciando a crise do socialismo. Cai o Muro de Berlim, 1990, nós vamos ter a reunificação da Alemanha e agora o tiro de misericórdia, a criação da CEI. Várias repúblicas importantes, Lituânia, Estônia, Letônia, Ucrânia, Bielorrússia, começam a declarar as suas independências, as chamadas repúblicas satélites, e mais, dentro da Rússia nós vamos ter uma eleição, e nessa eleição um líder da ala opositora, Boris Yeltsin, ele assume o poder e passa a controlar principalmente algo que era vital dentro da Guerra Fria. O controle das armas nucleares ficará nas mãos de Boris Yeltsin. A partir daí, Mikhail Gorbachev, no Natal de 1991, renuncia ao cargo, sai de cena a União Soviética, entra em cena a Rússia e a Comunidade dos Estados Independentes, chegando ao fim o período mais tenso em que nós esperávamos um grande colapso nuclear, a Guerra Fria, o socialismo em crise, fim da União Soviética, e nós vamos agora para um outro momento. E fica aqui a pergunta: acabou a Guerra Fria, e agora? Próximo vídeo a gente vai falar sobre isso com certeza, beleza? Um abraço, até a próxima!